Estamos voltando, estamos voltando aqui na Radicom, 104.5 no FM. E também estamos transmitindo pela página da Radicom no Facebook, da mesma forma pelo canal da emissora no YouTube, o canal da emissora do YouTube que já foi recentemente ativado e já está com 948 inscrições, que eu vi agora há pouco, né? Estava lá dando uma olhada no canal do YouTube da Radicom e nós estamos pretendendo chegar, quem sabe até o final deste mês, a 1.000 inscritos. 1.000 inscritos, aí a relação da Radicom, do seu canal com o YouTube, passa a ter um diferencial. E é isso que estamos querendo encontrar. Hoje, aqui no Contraponto Debate, nós vamos falar sobre a CEITEC. Inclusive, eu estou estreando, porque quem mais lutou para tratar dessa pauta aqui na Radicom foi a minha colega Vera Lopes. Eu imagino que a Vera, em instantes, estará aí, porque ela tem verdadeira adoração pela CEITEC. É uma paixão da Vera e, principalmente, a Vera está muito preocupada com a possibilidade de a CEITEC ou ser privatizada ou até extinta, que nesses tempos de pandemia fascista, eu não estou falando da pandemia do coronavírus, estou falando da pandemia fascista, que está instalada em Brasília com um presidente que tem esse perfil. E também aqui no Estado, um cúmplice dele, que é o governador atual do Estado, o Eduardo Leite, que nós conhecemos bem aqui de Pelotas. E também conhecemos a prefeita daqui, né? Com essa cumplicidade com aquilo que não presta para a vida nacional, para a questão patrimonial da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E a CEITEC é uma dessas joias da coroa. E nós estamos com o Júlio Leão. O Júlio Leão, ele é funcionário da CEITEC, engenheiro de inovação e patentes e porta-voz da Associação dos Colaboradores da CEITEC. E com ele nós vamos saber mais. Afinal, Júlio, primeiramente, grande prazer te ver e te ouvir aqui na Radicom. Bom dia, Júlio. Bom dia, Regis. É um prazer para nós da Associação dos Colaboradores poder falar com vocês e explicar para o público que não conhece a CEITEC o que ela é, o que ela representa e o que estão querendo fazer com a CEITEC nesse momento. Sim. E nós já estamos, agora eu fiquei mais satisfeito ainda, porque a Vera Lopes estava fazendo um retoque no visual e agora já chegou por aqui, está apta a participar. E a Vera tem feito as melhores e as mais fundamentadas defesas da CEITEC aqui na Radicom. Então, Vera, prazer em te ver, né? Depois de dar uma repaginada no visual, e tá aí a CEITEC, está na pauta hoje, Vera. Prazer, bom dia, Vera. Bom dia para todos, um especial bom dia e agradecimento antecipado ao Júlio, que atendeu aos nossos apelos. O Regis falou bem, eu estou ansiosa para ter mais contato, mais informação sobre a CEITEC, apesar de saber que ela representa uma coisa muito importante para nós, e da minha angústia de saber que ela está sendo relegada a um terceiro, quarto, quinto plano. Então é isso aí. Seja bem-vindo, Júlia. Estamos aqui para te ouvir. Tá certo. E eu vou fazer a pergunta aquela básica, né, Vera? O que é a CEITEC, Júlio? Então, em poucas palavras, a CEITEC é uma empresa pública federal de tecnologia eletrônica. Ela foi criada em 2009 para fazer o projeto de chips, circuitos integrados, e também a fabricação de chips. A CEITEC é uma empresa única na América Latina. Ela tem 2 salas limpas, tá? Ela conta hoje com 180 colaboradores, sendo que destes, 170 são concursados. Quase 60% desses colaboradores têm, no mínimo, pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Então, entre as estatais brasileiras, é a que tem o maior índice de qualificação. Além disso, a CEITEC é muito cobrada hoje sobre seu faturamento,
que vem aumentando a cada 2 anos, a gente vem dobrando o faturamento. De 2017 para 2019 a gente dobrou, de 19 para 21 vai dobrar de novo. No que a Ceitec atua? Ela atua nas áreas de logística, veicular, segurança, saúde e agronegócio. Todas essas são estratégicas para o país. E quanto tempo eu tenho, Regis? Não, tu tem bastante tempo, porque se depender da Vera, tu fala sozinho aqui e defende a Ceitec acima de tudo. Mas agora eu vou deixar a Vera fazer alguma pergunta para ti também sobre esse tema fundamental. Vera, à vontade, Vera. Júlio, só uma curiosidade, 2009 era o governo de quem aqui no Rio Grande do Sul? 2009 o governo federal era PT e o governo estadual, eu não lembro quem era o governador em 2009. Germano Rigoto, eu imagino que fosse. Pois é, Germano Rigoto. Se era o Germano Rigoto, a gente tem, inclusive, um ofício do Germano Rigoto assinado pedindo a retirada da Ceitec do processo de desestatização, assim como temos ofícios de mais 7 partidos diferentes. É importante a gente saber disso aí, que os compromissos dos políticos que trouxeram e que, enfim, que entendem que a Ceitec realmente é um passo avanço, um passo adiante no nosso processo civilizatório, né, Júlio? Porque ela tem especificidades que, como tu mesmo já disse, são únicas no Brasil, e é sobre isso que a gente está querendo te ouvir falar. A gente ouve falar, olha, faz chips. Tá bem, faz chips para que trabalhe, como tu acabou de dizer, trabalha junto à área da saúde, agroindústria e tal, mas qual é o potencial? O que pode fazer? Esses cientistas que tem lá, de que ramo são? De que área? Em que área atuam? É sobre isso que a gente quer ouvir falar, né? Só vou corrigir a informação que eu dei antes. Foi o mandato do Rigoto terminou um pouco antes. O governo do Estado, em 2009, era da ex-governadora do PSDB, Ieda Cruzes. Ela que era governadora. Bom, eu vou tentar responder as perguntas da Vera. Eu entendi 3 perguntas ali. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me peçam de novo. A primeira é a questão do apoio político. Hoje a gente tem os 3 senadores gaúchos nos apoiando. A gente já teve reuniões no Ministério da Ciência e Tecnologia com o ministro Pontes e assessores. Já tivemos reuniões no Ministério da Economia com o ex-secretário Salim e também com a equipe técnica, 2 reuniões. Os 3 senadores gaúchos nos acompanharam nessas reuniões, sabem da importância estratégica para o país da Ceitec e têm defendido a Ceitec. Além deles, vários deputados federais e estaduais também têm participado de reuniões e assinado os ofícios em prol da continuidade da Ceitec. Então, essa é a questão do lado político. A questão, teve 3 perguntas da Vera. A segunda que eu lembro foi com relação às pessoas que trabalham na Ceitec. Nós temos pessoas lá que vêm da área da eletrônica, da computação, da química, da física. A indústria de semicondutores é uma indústria muito complexa, então não é uma especialidade única que vai desenvolver essa indústria. São especialidades diferentes que, trabalhando junto, conseguem fazer esse desenvolvimento. Se a gente olhar para o resto do mundo, a indústria de semicondutores só se desenvolveu com políticas de apoio do governo, políticas de Estado para desenvolver, porque requer muito capital financeiro para equipamentos e para instalação de tecnologia, e existe um RH altamente qualificado, que sem o governo investir no treinamento e capacitação dessas pessoas, não se consegue atingir o nível de capacitação necessário. Então, são 2 componentes importantes. Pessoal qualificado, investimento de capital, que é grande. E tinha uma terceira pergunta, Vera. Qual foi a última pergunta, Vera, que tu fizeste para ele? Na verdade, foi a segunda. O ramo, os segmentos em que está atualmente. O potencial. Hoje a Ceitec, como eu falei, faz chips. A gente faz chips para rastreamento animal,
chips para identificação de pessoas. Por exemplo, a gente fez o chip para o passaporte. Tem 8 empresas no mundo que estão habilitadas a fazer esse chip. Por quê? Porque requer uma certificação internacional. A Aceitec é a única empresa no hemisfério sul que está certificada para fazer esse chip. Então, uma das questões que acontece no Aceitec, e aconteceu no início do Aceitec bastante, o governo fazia encomendas de projetos e produtos, como o chip do passaporte, que eu estou citando como exemplo, mas existem mais 3 ou 4 exemplos que a gente pode falar. Faz a encomenda e depois não compra. Então, a Aceitec gastou o seu início de 2009 a 2013, 2014, fazendo vários projetos e produtos para o governo federal e o governo federal não comprou. Então, isso atrasou o início da Aceitec a começar a faturar. Quando a Aceitec viu que não conseguia vender para o governo os produtos que fazia, começou a fazer produtos para a iniciativa privada, e daí começou a aumentar seu faturamento. Então, como eu falei, a gente trabalha em logística. Eu dei o exemplo do chip do passaporte, que é uma das poucas empresas no mundo que faz, e hoje a Casa da Moeda usa um chip importado. Não tem realmente nenhuma explicação que possa pensar para não usar o chip da Aceitec. Bom, além disso, a gente trabalha com identificação veicular para pedágios, estacionamentos. Vocês já devem ter visto esses cartões Connect Car, que se usam em pedágios, aqui em Porto Alegre é bem comum. Tem chip da Aceitec ali. Uma boa fatia do mercado é da Aceitec nessa área. Nos últimos 3 anos, a Aceitec começou a trabalhar no desenvolvimento de sensores. Sensores para a área da saúde e agronegócio. E esse é um grande potencial da Aceitec. Por que se começou a trabalhar só nos últimos anos? Porque apesar da Aceitec ter sido criada em 2009, a transferência de tecnologia para a fábrica poder funcionar totalmente terminou só em 2017. Essa transferência de tecnologias foi comprada da Alemanha e foi parceladamente comprada. Então, desde 2017 que a fábrica está com o potencial, digamos, inteiro para operar. Então, também não poderia se cobrar de uma fábrica produzir muita coisa antes de ter todo o potencial. Bom, na área da saúde, se tem parcerias com Fiocruz, por exemplo, com a Universidade Federal de Santa Catarina, com empresas privadas para fazer sensores. Que tipo de sensor? Sensor para detectar doenças. Ou seja, tu detecta a doença muito cedo e te previne gastos das pessoas com o SUS depois, certo? Então, tu vai economizar lá na outra ponta. Então, essas parcerias na área da saúde, por que a gente está fazendo? Nós temos uma fábrica que permite fazer chips, mas também permite fazer sensores. As tecnologias tradicionais para fabricação de sensores não são baseadas em fábricas de chips. Usam tecnologias que a produção é muito pequena diária e o custo é alto. Utilizando a tecnologia que a gente tem de chips no Aceitec, a gente aumenta muito o volume que pode ser produzido a um custo mais baixo. Então, por isso está se investindo nessa área de sensores, que podem servir para a saúde, detecção de doenças, e para agronegócio também, para aumento da competitividade, para a agricultura de precisão. Na saúde, eu queria mencionar um exemplo, porque a pandemia está aí, a pandemia Covid, né? Sim. E a gente tem uma parceria com empresa que detém uma patente sobre sensor de Covid, detecção de Covid, e já foi testada na linha de produção da Aceitec. Já temos alguns protótipos feitos para homologar um sensor sendo produzido na Aceitec. A capacidade de produção da Aceitec para esse tipo de sensor é de 50 mil sensores dia, com pequenos reajustes que tem que se fazer na linha de produção. 50 mil sensores dias. A empresa que é a nossa parceira hoje fabrica cerca de 200 sensores dia no processo tradicional. Então, tu vê como a gente pode aumentar a escala e não precisa ser para a Covid, a gente pode fazer sensores para detecção para Zika ou qualquer outra doença que existam sensores, podem ser produzidos na Aceitec com a nossa tecnologia. Ô, Júlio, uma questão, Júlio. Tu falasse assim, a Aceitec foi criada em 2009. Aí tu dissesse, e tem o governo federal não está querendo adquirir os nossos produtos. Não está sendo
aquele que vai... E aí eu pergunto, como é que fica a situação? Mas qual governo? Tu disseste, o governo não está interessado. Qual governo? Nós precisamos dizer que governo, porque se foi criado em 2009, foi criada no período, no último mandato do presidente Lula, né? Em 2009. Ele governou até 2010. Depois vieram 2 mandatos, um mandato inconcluso da presidenta Dilma. Teve o golpe em abril de 2016. Depois da presidenta Dilma, não veio mais governo. Tu dissesse, o governo não está querendo. Aí era desgoverno. Era o Temer que era um desgoverno, golpe. Depois chegou o fascismo no Brasil com o Bolsonaro. Aí eu te pergunto, quem é que não está estimulando? Quem é que não quer comprar da Ceitec? Quem é que não está dando a possibilidade da empresa ter a sua expansão de mercado? Eu acho que tem 2 momentos, tá? Uma é a questão do não comprar. O chip, eu vou usar o exemplo que eu já falei, tem outros chips para dar exemplo e a gente poder conversar, mas vamos gastar num só. O chip do passaporte, ele terminou de ser projetado e se fez protótipos em 2015 e 2016. A certificação internacional foi alcançada em 2017, bem no iniciozinho de 2017. Então, já poderia estar em uso desde 2017 e não foi comprado. Tá? Existe um convênio assinado entre Casa da Moeda e Ceitec desde 2012 para fazer esse desenvolvimento. O desenvolvimento foi feito entre 2012 e 2015, certificação em 2017 e não foi comprado. Então, desde 2017, a gente já tem problemas de compra de produtos da Ceitec. Existem outros produtos que ficaram prontos antes e não foram comprados. Então, eu não quero... Existia um desalinhamento no governo. Se tem uma empresa, se encomendou projetos e depois não se comprou. Tá? Esse desalinhamento continuou, a Ceitec mudou de mercado, começou a atender a iniciativa privada, tanto que o faturamento de 2019, a maior parte vem de vendas para iniciativa privada. Então, mas ela poderia atender tanto o governo, a partir de 2017, como poderia atender também a iniciativa privada. Ter 2 mercados potenciais e sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, desde 2017 é um exemplo que eu estou te dando. Tem outro exemplo que é de 2015, mas esse exemplo é assim, em 2015 era para existir eu acho que é lei que se chama, que todo carro ia sair de fábrica com um chip de identificação, que traz uma série de benefícios para controle de se tu está com IPVA em dia, se o carro é roubado e tal. Era para sair de fábrica em 2015. Isso foi montado pelo Ministério das Cidades. A Ceitec fez o projeto desse chip, fez uma produção de 2 milhões desses chips, e em 2015 não houve implantação. E até hoje não houve implantação desse chip. Então a Ceitec desenvolveu um projeto, fabricou e ficou com os chips parados em prateleira. Tá? Então esse é um outro caso. Existem mais casos que eu poderia citar, mas não vou enumerar todos para a gente não focar só nesse assunto. Então, as compras que não aconteceram, já em 2015 já não aconteceu, 2017, e continuam não acontecendo. Tá? Agora, qual é a questão seguinte? Poderíamos atender governo e iniciativa privada, sim, tu tem toda a razão, aumentaria nosso mercado, teríamos mais faturamento. A questão na mudança de governo agora em 2019 é que entrou um governo que o próprio Salim Matar, logo que entrou, acho que 2 meses, 3 meses depois de ter entrado, ele declara publicamente que a Ceitec é a empresa do brinco de boi, de modo pejorativo, dizendo que como a única coisa que a Ceitec faz é brinco de boi. O faturamento da Ceitec, em função desse chip, é menos de 1%. Então, só para... Ele não sabia o que ele estava falando. Tá? E ele já entrou no primeiro trimestre dizendo que essa empresa tem que ser fechada. Onde já se viu o governo fazer uma empresa fazer um chip que é brinco de boi. A gente faz muitos outros produtos, como eu coloquei para vocês, que são importantes. E o que aconteceu de 2019 para cá
é que a CEITEC foi colocada em um processo de privatização, ou que seria tratado pelo PPI, que era vinculado à Casa Civil. Mas já com a opinião do Salim que tinha que fechar, certo? Então, antes de começar o estudo, já tem a opinião que tem que fechar. O que aconteceu é que a Secretaria do PPI saiu da Casa Civil, foi para o Ministério da Economia. Então, a Secretaria do PPI, mais a Secretaria de Desestatização e representantes do MCTI, elaboraram um relatório que a gente teve acesso a somente 3 semanas atrás, que em 200 páginas concluem que a CEITEC deve ser fechada, porque o faturamento é baixo e nunca vai atingir um faturamento que se sustente. Essa é a conclusão do PPI, tá? PPI Desestatização. Nós analisamos esse documento e nessas 200 páginas a gente fez mais de 100 apontamentos com incorreções, com inconsistências e questionamentos. E já nos reunimos com o Ministério da Economia, mostrando quão incompleto, incorreto está esse documento. Não foram assessorados por pessoas capacitadas para elaborar esse documento. Os funcionários da CEITEC não foram consultados. O presidente da CEITEC participou, sim, mas sem consultar as pessoas que podiam dar um embasamento para esse relatório ter sido mais correto e completo. Então, isso a gente já deixou claro para o Ministério da Economia. O encaminhamento que foi dado com esse documento passou para um Conselho de Ministros que elaborou uma resolução opinativa que a CEITEC deveria ser liquidada, baseado num documento, como eu falei e repito, incorreto, incompleto, sem o embasamento de especialistas da área de semicondutores. E essa resolução está tramitando no governo federal até chegar no Bolsonaro, para o Bolsonaro assinar um decreto de liquidação. O que a gente quer é impedir que o Bolsonaro assine um decreto baseado numa resolução que é baseada num relatório que é sem embasamento, sem profundidade, raso, e que a gente aponta inúmeros questionamentos. Então, o que não podem fazer é enganar o presidente e ele chegar e assinar um decreto baseado em algo que está incorreto. Tá? Então, a gente está fazendo todo esse movimento para mostrar que, além de o relatório ter problemas, e a gente não vai só chegar dizendo que o relatório tem problemas. Nesses 70 dias que os colaboradores se organizaram, a gente não só fez críticas, mas a gente elaborou um plano de gestão e metas para a CEITEC, onde se reestrutura RH, se reduz custos, se amplia a área de atuação, se aumenta a agilidade, se aumenta faturamento. Então, a gente está apresentando, junto com essas críticas ao relatório, um plano que permite a CEITEC ser viável ainda em menos tempo que eles esperam. Então, a gente não só criticou, a gente está apresentando uma alternativa viável de continuidade da CEITEC. Então, isso que a gente queria deixar claro, que a gente vai fazer todo o possível, com o apoio dos políticos e de quem for, para chegar na presidência esse decreto, se chegar com as nossas informações junto, para a decisão ser tomada de maneira correta. Vera Lopes, como é que nós vamos fazer para defender a CEITEC? Nós vamos almoçar e vamos sair correndo para lá agora ou vai ser outra tática, hein, Vera? Porque é uma vergonha, é um escândalo, é um absurdo, Vera Lopes. Olha, a nossa área é a da comunicação, Regis. A única coisa que está na minha dimensão é falar muito. E para fazer isso, Júlio, eu vou começar te perguntando, o presidente da CEITEC foi escolhido internamente ou foi indicado? Não, a maior parte dos presidentes que a CEITEC teve até hoje são indicações políticas, né? Não só o presidente, como o diretor administrativo, o diretor... A maior parte dos diretores foram indicações políticas.
e são todos indicados por esse governo. Porque Não, na verdade não. Não, na verdade não, Vera. Desculpe te interromper. Esse presidente ele está há 4 anos já, cerca de 4 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá, na CEITEC. Então ele já é indicação que vem já do governo passado. É o Paulo de Tarso Mendes Luna? Exatamente. Esse é o Paulo Luna, nosso presidente, a indicação política. Ele do tempo do Temer. Antes do Temer. Teve condições de defender vocês, né? Defender o projeto. O projeto CEITEC. Porque 4 anos, só se ele não quis conhecer. 4 anos... Só te interrompendo um pouquinho. Ele foi indicado para presidente da CEITEC, ele não é uma pessoa da área de semicondutores, tá? Ele vem, acho que é da engenharia de produção, vem da Universidade de Santa Catarina, e ele tentou levar a CEITEC à frente. Tentou. Tá? O que a gente vê nesse processo que acontece desde o ano passado para cá, a gente também já teve acesso às atas de reuniões do PPI, foram cerca de 10 reuniões, se não me engano. A gente vê que na primeira, segunda reunião, ainda o presidente da CEITEC tentou nos defender, pelo que a gente enxerga nas atas, mas a gente vê que depois da segunda reunião não houve mais uma defesa assim contundente. O que a gente entende também como colaborador é que, poxa, a gente tem ali, como eu falei para vocês, 60% das pessoas com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu nunca fui consultado para dar minha opinião em nada. Eu tenho 30 anos de experiência em semicondutores, 10 anos no exterior, e assim como eu, muitas outras pessoas muito qualificadas da CEITEC poderiam ter ajudado, por exemplo, a fazer esse plano de gestão e metas que a gente fez, que seria uma alternativa que poderia ser considerada no PPI. A impressão que eu tenho é que o Salim, quando entrou, já tinha uma decisão tomada e o estudo que foi feito de maneira que desse suporte à decisão que já estava tomada antes de começar o processo. E se tu não tivesse de acordo em fazer um estudo que desse suporte a essa decisão, tu poderia ser descartado, né, do processo. Ô, Júlio, a única coisa que eu quero registrar aqui para nós todos, para os nossos ouvintes, é que um dos primeiros, eu acho que foi não vou dizer que foi o primeiro, mas foi um dos primeiros discursos do ministro da Economia, o malfadado Paulo Guedes, foi que ele disse que no Brasil está tudo à venda, inclusive o Palácio da Alvorada, seus talheres, sua louça, eu ouvi isso. E ele estava, inclusive, numa viagem aos Estados Unidos. A intenção era vender. Ouvi também, acho até mesmo que foi do Salim, ele dizer que estava ali para fazer uma taxa de R$1 trilhão. A intenção dele era vender, ele estava lá para vender. Qual é a intenção deles com o país? Eu não sei, eu sei qual é a minha. Eu não quero voltar a ser colônia. E é por isso. É fato. Esse pessoal está nos tirando a possibilidade de soberania. Claro. E eu fiquei chocada quando ouvi, por acaso, uma conversa lá, não sei lá com quem, que a CEITEC estava vendo, e só uns 2, 3 meses. Desde lá tem procurado gente que possa vir falar e tal. Nunca cheguei até a CEITEC, mas finalmente conseguimos lá o engenheiro que nos indicou, porque realmente eu acho surreal. Acho surreal tu ter uma empresa com essa qualificação e depois entregar. Por exemplo, aconteceu aqui no Polo Naval do Rio Grande, que nós estávamos, lá o pessoal estava fazendo plataformas e coisas muito menos sofisticadas. Uma plataforma é muito menos sofisticada do que esse produto que vocês têm lá, que vocês trabalham na
conhecimento, isso aí é uma coisa que todos nós temos que reconhecer que é muito mais sofisticado. Mas aconteceu aqui no Rio Grande que a plataforma que foi feita para a extração de petróleo virou um curral para levar boi vivo para o Líbano, se não me engano. Quer dizer, o que era para ser uma plataforma virou um curral e tal, e todo mundo acha que foi uma redução de danos, vamos dizer. Então é isso. Eu realmente, como brasileira, como cidadã e como pessoa que atua na área da comunicação, me sinto comprometida a falar muito sobre este e sobre todos os outros casos, porque realmente, se por acaso esse pessoal chegou lá na presidência da República, agora talvez com a prisão do Bannon, lá do Steve Bannon, a gente comece a entender melhor o que aconteceu no Brasil, e muito tem a ver com essa coisa toda da informática, da internet e tal. Agora que a gente começa a entender melhor, de repente, talvez a gente consiga desenrolar todo esse rolo e até, quem sabe, defender uma empresa que, como tu disse aí na tua fala anterior, parece que são só 8 no mundo, ou entendi mal, sei lá, mas a questão de hoje... Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês dois, tanto para o Júlio Leão, que é o entrevistado do Contraponto Debate, que estamos ouvindo nesta manhã aqui na Rádio Com, o Júlio Leão, que é engenheiro de inovação e patentes, é porta-voz da Associação dos Colaboradores da CEITEC. As pessoas que estão acompanhando a programação, daqui a pouco ouvem isso. CEITEC, nunca ouvi falar, porque até eu vou dizer, Júlio, Vera e ouvintes, espectadores da Rádio TV Com, não se fala muito da CEITEC. A CEITEC parece que é aquela joia da coroa muito discreta, assim, fica lá reservada. A CEITEC SA é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que atua no segmento de semicondutores, desenvolvendo soluções para identificação automática, RFID, Smart Cards, e para aplicações específicas, as ICs. Depois o Júlio explica para nós o que é isso. Mas por que eu interrompi? Porque já tem uma série de mensagens aqui, ó, e nós vamos passar essas mensagens para o público ouvinte que está acompanhando a entrevista com o Júlio Leão. Então, o que dizem aqui os comentários? Pelo canal do YouTube da Rádio Com, Rodrigo Palmieri diz bom dia, e eu estendo para os demais. O Anderson Pedro também nos cumprimenta e diz: triste ver a sabotagem em nossa tecnologia. Ainda o Anderson Pedro: o governo deveria garantir nossa soberania em altas tecnologias. Luiz Fernando Castro também nos cumprimenta. Volta o Anderson Pedro e diz: é um crime a Casa da Moeda do Brasil favorecer que a escolha seja feita por empresa estrangeira, deixando no desenvolvimento de semicondutores prejudicados. O nosso, né? CEITEC é a prova desta sabotagem. O Anderson Pedro diz: crime contra a soberania nacional. Ele ainda diz mais: para reforçar, a sociedade solicitou o desenvolvimento da indústria de semicondutores desde 2000. Vejam só, e foi inaugurado. Algumas datas aqui na internet falam que inaugurou em 2008, outras dizem que inaugurou com a presença do ex-presidente Lula em 2009. Né? Antes... 2008 é a lei de criação, tá? E a inauguração do prédio é 2009. 2009. Fica na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, né, Júlio? Sim, Lomba do Pinheiro. Na Lomba do Pinheiro. E o Anderson Pedro disse isso, que foi desde 2000 a sociedade vinha solicitando esse desenvolvimento de semicondutores. O Leandro Sebag também pelo canal do YouTube, aliás, muitas pessoas pelo canal do YouTube da Rádio Com. E quem não se inscreveu, por favor, que o faça.
Inscrevam-se no canal da Rádio Com no YouTube para potencializar mais esse canal, fortalecer a rádio, essa proposta de comunicação contra-hegemônica. A fabricação de microprocessadores para celulares e computadores também inclui o escopo da empresa? Essa é a pergunta do Leandro, viu, Júlio? Anota aí, depois tu responde. A fabricação de microprocessadores para celulares e computadores, se esse também seria um objetivo da empresa. A Fabiana Fagundes Fontana nos cumprimenta. O Anderson Pedro volta e diz: CGU, que é a Controladoria Geral da União, deve investigar favorecimento das estrangeiras nas empresas federais, lobby ou corrupção. O que está acontecendo? Jean Rosa também nos cumprimenta. Fábio Cóssio diz: o Brizola diria, somos uma próspera colônia que usa as técnicas do capitalismo. E ele nos cumprimenta e diz: Ceitec merece, precisa continuar viva. Essa liquidação é um projeto de poder neoliberal, neocolonialista e neofascista. Todo apoio. O Marcelo Pereira cumprimenta todos nós e diz: Júlio Leão, fale sobre o corpo técnico da Ceitec e sobre a cultura de pesquisa em tecnologia. Se possível, traçar um paralelo com a criação do IINN, ELS, no campus do cérebro em Macaíba, no Rio Grande do Norte, criado por Miguel Nicoleles e retratada no livro Made em Macaíba. O trabalho do cientista Miguel Nicoleles é algo avançadíssimo, né? Mas na Copa do Mundo 2014, quando ele foi apresentar aquele protótipo dele na saída da Copa, deram 10 segundos para ele aparecer, né? É uma colônia mesmo, é uma colônia. Juliana Barbizan, pelo canal do YouTube. Ceitec, empresa de alta tecnologia, uma das 8 empresas do mundo certificada internacionalmente para a criação do chip de passaporte. A Juliana Barbizan diz: empresa brasileira, com orgulho. O Guilherme Frederico Rod também nos cumprimenta aqui. Então, tá claro, né? O Paulo Guedes, o Bolsonaro, aquele outro picareta que já saiu do Ministério da Economia, que foi citado pelo Júlio, esse pessoal quer nos transformar em colônia. A Vera já tinha dito isso, o Fábio Cóssio disse. O terraplanismo não quer que nós tenhamos autonomia em termos de ciência e tecnologia, quer que a gente seja novamente colônia e fique exportando matéria-prima e importando aquilo que tem valor agregado. É óbvio isso, Júlio. Pois é, Regi. Quer que eu comente aqui as perguntas? Sim. Bom, por favor. Tem uma pergunta com relação a microprocessadores. Fabricação de microprocessadores não está no escopo da Ceitec. Tá? A fabricação de microprocessadores. Para celulares. Fabricação de microprocessadores para celular não está no escopo da Ceitec. O que eu posso te dizer com relação a microprocessadores? No chip da Casa da Moeda tem um microprocessador. Tá? Não é o mesmo microprocessador que se usa num celular, é um microprocessador muito mais simples, mas a gente tem know-how para fazer projeto com microprocessadores. Tá? E para computador? Só para completar. A fabricação desse chip da Casa da Moeda é parcialmente feita. O projeto foi todo desenvolvido no Brasil, a fabricação é parcialmente fora, parcialmente na Ceitec, porque a gente não tem todo o maquinário para poder fazer toda a fabricação aqui. Então, a fabricação de um chip ou de uma memória para computador ou para celular requer uma produção em altíssima escala. A Ceitec não é uma fábrica de altíssima escala e nem com a tecnologia adequada para esse fim específico. Tá? Até a capacitação de projeto, as pessoas da Ceitec poderiam até projetar, mas a fabricação desse tipo de produto ainda teria que ser feito fora, porque a nossa fábrica não tem essa tecnologia. Para te ter uma fábrica que consiga produzir microprocessadores para celular ou memória, microprocessadores, ela vai custar cerca de 5 a 10 bilhões de dólares.
Tá? Então multiplica aí, vamos fazer com o dólar a 5 ainda, vamos ser conservador. Então a gente está falando de 25 a 50 bilhões de reais para te construir uma fábrica dessas. Você sabe quanto foi investido na Ceitec até hoje? Você sabe, Regis? Não tenho a menor ideia. Foi 1 bilhão de reais. Tá? Se tu quiser fazer uma fábrica para produzir microprocessador para celular ou computador, ela custa de 25 a 50 bilhões de reais. E eu não estou falando que foi investido 1 bilhão de reais numa sacada só na Ceitec, foi parceladamente. Tá? Então, tu vê que o investimento para fazer uma fábrica dessas é outra ordem de grandeza, né? Então, mas aí eu te pergunto uma coisa, se a Petrobras não viesse sendo liquidada, fatiada, se o pré-sal pudesse aquele volume de recurso todo do pré-sal, que a presidenta Dilma sinalizava que poderia ir para a educação, uma parte dele indo para desenvolver tecnologia e ciência, já não poderia dar um soro para a empresa tipo a Ceitec? Claro que sim, né, Regis? A gente iria para outro patamar daí, né? A gente mudaria de patamar. Então, ainda com relação, fizeram outra pergunta com relação ao corpo técnico. O corpo técnico eu elaborei um pouquinho no início, eu acho que a pessoa talvez não tenha visto, só resumindo, 60% do corpo técnico tem ou pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado na Ceitec. Só entre, mais de 40 mestres, tá? Entre doutores e pós-doutores, se não me engano, é 13 ou 14. Então, a gente tem engenharia em física, tá? Tem várias áreas. A gente trabalha também, tem químicos que trabalham na Ceitec. Tá? Então, uma gama de profissionais bem variado para poder botar essa indústria a funcionar. Ele pediu para mim comparar com o IINN, eu não tenho conhecimento para comparar, eu sei o que é, mas não teria como comparar com o instituto lá do Nordeste, que ele falou. Não, do Miguel Nicoleles. Eu sei do que se trata, mas não tenho condições de comparar. Sim, sim. Vera, alguma questão, Vera? Não, eu tenho várias coisas que eu quero pedir para que o Júlio nos fale. A primeira, assim, bem... vocês são funcionários do Ministério da Ciência e Tecnologia, é isso? Isso. Nós somos funcionários da Ceitec. Somos concursados CLT. A empresa é vinculada ao MCTI, não tem mais o Comunicações, né? MCTI. Sei. Não, só para a gente se situar aqui. A outra coisa, vocês começaram a atender pedidos particulares, como tu falou, para reduzir o dano, algum prejuízo que, porventura, tiveram por não atendimento do governo federal em relação aos primeiros pedidos. E esses clientes de vocês são daqui do Rio Grande do Sul, são do Brasil, ou vocês têm alguma outra relação? Os clientes são brasileiros, tá? De diversos estados. Tá? Não são só do Rio Grande do Sul, são espalhados no Brasil. Hoje... América Latina seria um potencial cliente também de vocês? Eu diria que uma das questões para a Ceitec mudar de patamar é a questão, precisa mais investimento para a gente poder atender a América Latina, para poder atender, eu iria adiante, o mundo, tá? Por que eu falo isso? Hoje a gente tem um cliente que se chama Pirelli, fabricante de pneus, e nós fizemos uma patente em conjunto com a Pirelli sobre uma solução de rastreamento para pneus. Essa patente foi depositada faz 1 ano e meio já, e é uma solução que, no primeiro momento, a Pirelli pensava em usar em pneus do Brasil, mas existe até a possibilidade de usar essa solução a nível mundial. Imagina se a Ceitec consegue fechar um contrato com a Pirelli para atender a nível mundial. Hoje a gente não tem nenhum contrato com vendas a nível mundial, mas como a gente tem essa patente aqui no Brasil,
ela vale para o mundo inteiro, né? Então, no momento que a CEITEC começar a atender a América Latina, como tu está colocando, velho, e atender mercado fora do Brasil, a gente tem condições, mas a gente requer investimentos para a gente subir de patamar também. Inclusive, eu quero te dizer que ontem eu fui informada, através de uma entrevista que eu fiz, que a Argentina está sendo está fazendo grandes contratos com a China, está sendo a natural sucessora do Brasil no atendimento não só de grãos, mas também de carnes e essa coisa toda, e isso demanda rastreamento, por isso que eu estou fazendo esse chaveamento aí, porque natural. Imagina se a Casa da Moeda comprasse o chip brasileiro para passaporte. A gente poderia expandir para outros países da América Latina isso aí. Agora, como é que eu vou vender o chip para rastrear passaporte para a Argentina se o Brasil não compra, né? Então, isso causa uma dificuldade de fazer outros negócios também. Uma outra coisa importante que eu queria comentar sobre... A China está abraçando por fora a Argentina, está entendendo? Porque realmente ela não pode ficar na expectativa de que o Brasil vai ou não vai atender às suas necessidades lá, que são muitas, eles são 1 bilhão de pessoas, né? Então, ela está absorvendo esse mercado, e eu estou te falando sobre isso, porque me parece natural que, sabe, não tem espaço vazio, questões do mercado, né? Um não atende, eu vou procurar ali adiante no outro, mas o nosso interesse aqui, Júlio, é saber melhor e o que vocês acham que tem como estratégia para defender a CEITEC, né? Pois é, a estratégia de tem vários argumentos com relação à defesa, tá? Hoje, o PPI se baseia que o nosso fluxo de caixa é negativo e por isso tem que fechar. Um aspecto financeiro olhado apenas no fluxo de caixa atual. O que a gente mostra também, em termos de estratégia, que a CEITEC não é só o número do fluxo de caixa lá no fim do mês, tá? A CEITEC atraiu e continua atraindo investimentos para o Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Talvez vocês não conheçam, porque não são da área de tecnologia, a companhia coreana brasileira HT Micron está instalada em São Leopoldo, junto à Unicinos. Essa empresa só veio se instalar no Brasil e eles fazem encapsulamento de memórias para o mercado brasileiro. Só veio se instalar no Brasil por causa da criação da CEITEC, porque já existia um ecossistema na área de semicondutores ali na região metropolitana de Porto Alegre. Essa empresa faturou em 2019 100 milhões de dólares, emprega cerca de 200 pessoas e contribui para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Essa empresa nunca estaria no Brasil se a CEITEC já não estivesse lá, se não houvesse um programa do governo para formação de RH qualificado, um programa que durou de 2009 até 2019, 11 anos, formou centenas de pessoas capacitadas na área de semicondutores, que foram absorvidas pela CEITEC, pela HT Micron e por outras aí pelo centro do país. Então, a CEITEC não só tem o seu faturamento no fim do mês, mas também atrai investimentos de fora do Brasil. Além disso, a CEITEC trabalha com clientes que se consegue automatizar ou agregar valor aos produtos desses clientes de modo que eles consigam aumentar seu faturamento. Então, a gente mostra vários clientes de áreas diversas que começaram a trabalhar com a CEITEC, que de 2018 a 2020, só fazendo uma tabelinha ali com 6 clientes específicos de áreas diversas, esses clientes nossos aumentaram o faturamento de 2018 para 20 cerca de 20 milhões. O faturamento deles aumentou porque começaram a usar soluções de automatização da CEITEC. Essas empresas geraram mais 60 empregos. Isso aí nada aparece no balanço da CEITEC. Tá?
Então, esses benefícios para o país, que faz parte da função social de uma empresa pública fazer, que não reflete no faturamento da CEITEC, reflete num valor econômico para o país, num crescimento de outras indústrias no país. Isso aí tem que ser considerado. Uma outra questão bem importante a nível mundial, como tu falou bastante em China, Vera, eu vou colocar um outro aspecto. Os Estados Unidos, para deter o avanço da China em semicondutores, colocou 2 projetos de lei a tramitar no Congresso americano para um investimento de 37 bilhões de dólares em semicondutores. Investimento do governo. Se fala até na possível criação de uma estatal americana para a produção de chips para barrar o avanço chinês nos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos enxerga isso como uma área de grande potencial que precisa continuar investindo, o Brasil quer liquidar a CEITEC, que é uma das poucas iniciativas aqui no país. E por que os Estados Unidos fazem isso? Por que os países desenvolvidos colocam dinheiro em semicondutores? Existe uma pesquisa internacional de uma associação das indústrias de semicondutores, em inglês a sigla é SIA, Semiconductor Industry Association, é a grande associação da indústria de semicondutores, e eles mostram que para cada dólar investido em semicondutor, se retorna 16,5 vezes esse valor no PIB do país, por meios indiretos. O ecossistema faz outras empresas evoluírem, que nem eu falei para vocês, nossos clientes aumentando seus faturamentos. Então, essa visão estratégica é que está faltando para as pessoas que estão decidindo o futuro da CEITEC. E eu espero, sinceramente, que com toda a movimentação que a gente está fazendo e com o que a gente tem mostrado nas mídias, rádio, veículos escritos, a gente tem reportagens aí, Correio do Povo saiu esses dias sobre sensores, a gente tem Valor, Estadão, o que a gente está divulgando para a sociedade, para os políticos e para quem quer ver o Brasil evoluir, que as pessoas se conscientizem que a CEITEC é estratégica. E a gente quer ver se consegue conscientizar o presidente Bolsonaro com essa visão que a CEITEC é estratégica e independente do que está acontecendo lá no Ministério da Economia, das decisões serem baseadas em um número financeiro, que sejam baseadas em estratégia e que o presidente Bolsonaro enxergue isso e não assine esse decreto. Júlio, tu és formado em engenharia de inovação e patentes. Onde tu estudaste? Onde foi feita a tua formação? Na verdade, essa é a função que eu exerço atualmente, entre outras funções que eu já exerci. Eu fiz, e aí vocês vão ver o tamanho do investimento público que teve em mim, tá? Eu fiz engenharia elétrica na URGS, formei em 86, fiz mestrado na computação, terminei em 89, fiz doutorado na Bélgica, 4 anos na Bélgica, tudo isso aí pago pelo governo federal, tá? Depois eu fui para os Estados Unidos, daí já não foi mais pago pelo governo federal, daí o pessoal dos Estados Unidos me pagou para fazer pós-doutorado lá em Berkeley e trabalhei 6 anos no Vale do Silício. Depois eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil em 2005, eu tenho 2 passagens na CEITEC. A CEITEC, antes de virar empresa pública, era uma associação civil sem fins lucrativos. Eu trabalhei 2 anos enquanto associação civil. Depois trabalhei no programa esse de treinamento de projetistas que eu falei para vocês, que existiu de 2009 a 2019. Trabalhei 4 anos treinando centenas de projetistas e voltei para a CEITEC como concursado em 2013. Então, tu vê que para formar uma pessoa com a minha capacitação, sei lá, vai de 300 a 500 mil reais, dependendo de onde tu fez o teu doutorado e tal. E a gente lá na CEITEC tem doutores, pós-doutores e mestres com investimento de qualificação dessas pessoas. E eu diria assim, o investimento financeiro é importante, mas tem algo que é muito mais importante que o investimento financeiro, é o tempo que levou para criar isso aí. A gente levou 10 anos, mais de 10 anos para criar essa equipe qualificada.
E o que que acontece? Tu extingue essa empresa, a maior parte das pessoas vão para o exterior. Eu mesmo já fiquei 10 anos fora por falta de oportunidade aqui. Então as pessoas vão embora, tu vai levar não só todo o dinheiro que tu gastou, tu vai ter que gastar de novo para formar as pessoas, e tu vai ter o tempo de 10 anos para formar essas pessoas de novo. É um retrocesso, além do desperdício do dinheiro público, é um retrocesso. A conta aqui no YouTube do Liberdade, Liberdade, ela diz assim: já perdemos vários bons profissionais para o exterior. Algumas vezes, vendo as questões que a Vera te formulou, ou as que eu próprio formulei, ou as tuas abordagens desse tema sobre a CEITEC, eu me passou isso pela cabeça. Tinha quantos jovens que saem aqui da Universidade Federal de Pelotas que poderiam trabalhar na CEITEC e de outras universidades do Rio Grande do Sul, né? Eu estou falando das públicas, principalmente, e também do Brasil inteiro. E até de outros países virem para cá intercambiar tecnologias e conhecimento. Então... É o que eu ia comentar. A gente já perdeu, como Liberdade falou, em torno de 30, 40 pessoas nos últimos 6, 7 anos para o exterior. Tá? Se a gente for olhar, a maior empresa que faz processadores para celular, ou que tem a tecnologia de processadores para celular, ela fica na Inglaterra. ARM é o nome, ARM. Só para essa empresa a gente tem 4 pessoas da CEITEC que estão trabalhando lá. Tá? E para outras grandes empresas, ou seja, o que mostra isso? O pessoal daqui é altamente qualificado e é cobiçado por empresas do exterior. Tem pessoas que não têm interesse de ir para o exterior, mas é o que eu digo para vocês, a CEITEC fecha, a maior parte das pessoas vai embora. Tá? E aí? Então, aquela questão que tu falou ali de ter um centro que tenha pessoas de todo o país e até mesmo do exterior. O lugar que eu fiz meu doutorado, na Bélgica, hoje é um centro, eu fiz há muito tempo, tá? Mas hoje é um centro que tem mais de 3 mil pessoas trabalhando só em semicondutores, numa empresa única, 3 mil pessoas. Se a gente somar todos os brasileiros que atuam em semicondutores do mundo, eu acho que não chega a isso. E a Bélgica é um país com, sei lá, 10 milhões de habitantes, um pouco mais. Em área, 1/9 do Rio Grande do Sul. E tem um centro que concentra 3 mil pessoas. E óbvio que não são 3 mil belgas, eles têm pessoas de todo lugar do mundo que eles atraem para trabalhar com eles, inclusive brasileiros, ex-funcionários da CEITEC, deve ter uns 2, 3 lá. Bom, olha, nós chegamos ao fim da entrevista, são 11 horas e 31 minutos. O Rubinei Pesque Ângelo diz assim: bom dia, Regis. Sou egresso da Universidade Federal de Pelotas e trabalho na CEITEC desde 2007. Ele é do tempo anterior a ela fazer parte do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Jefferson Cruz vem aqui do programa Bicho de Sete Cabeças, dá bom dia para mim, para a Vera, para o Júlio. Também passaram por aqui o Marcelo Pereira, certamente seria perda de riqueza humana, diz ele. Também o Lucas Legremanti Ode diz bom dia, liberdade, liberdade. O Roger Pérez diz: para conscientizar o presidente, um impeachment, aí bem, para esse entreguista. Tá bem, Roger, de pleno acordo, fechado, Roger. O Marcelo Pereira perguntou se existem contratos com a iniciativa privada. Sim, já tinha sido respondido pelo Júlio Leão. É a forma da CEITEC sobreviver, viu, Marcelo? É isso mesmo. Existem contratos, porque o governo federal não quer comprar o serviço da CEITEC. Jean Rosa, com certeza, não teve nenhum interesse do próprio governo em divulgar a empresa e seus produtos, que têm muitas utilidades para o país. Só faz o contrário, desvaloriza a instituição e seus colaboradores. O Guilherme Frederico Rode deu bom dia. E por aí vai, muitas participações aqui de pessoas sintonizando a Rádio Com e acompanhando pela internet, pela página do Face, também no canal do YouTube. A Rosa Ruta diz: falta de visão estratégica nas mãos de quem está decidindo o futuro da CEITEC. E eu digo, terminando aqui essa transmissão, agradecendo muito ao Júlio Leão, qualificadíssimo profissional da CEITEC,
que veio aqui abordar essa pauta várias vezes, estimulada pela jornalista Vera Lopes, que está lutando, que ela trabalhou anos na Federal de Pelotas e sabe o bem que faz aquilo que é público, Vera. Então, só queria, antes de me despedir, pedir para o Júlio Flores que nos indique mais gente. O Júlio Flores é o outro, esse é o Leão, né? Desculpa, Júlio Leão, desculpa, Júlio. Mas para mim foi ótimo, foi muito bom te encontrar, te conhecer aqui por essa via. E a única coisa que eu peço, que eu acho que é de interesse de todos nós, é que tu mande mais gente para falar conosco sobre as mesmas questões, aí um pouco falando sobre o interesse ou desinteresse do atual governador gaúcho, do prefeito de Porto Alegre, enfim, de toda a cidadania que tem interesse em manter ou não manter a CEITEC. Eu acho que é uma pauta que tem que ser permanentemente levada em consideração pela nossa mídia. Muito obrigado, um abraço para todos. É isso aí. Muito obrigado, então, Júlio. Só para encerrar, então, com relação ao Estado, a gente tem o apoio de vários deputados estaduais, inclusive do presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo. A gente não conseguiu ainda conversar com o prefeito e nem com o governador, apesar de eu já ter conversado com o secretário de Ciência e Tecnologia uma vez e tenho agenda com ele de novo nessa quinta-feira. A Associação dos Colaboradores queria agradecer a participação. Queria comentar também para o Regis que a associação criou um canal do YouTube faz 1 mês ou 2 meses, já fizemos 2 lives, uma live onde tiveram representantes de 7 partidos diferentes, e uma segunda live técnica, onde se teve, na primeira live, a gente teve 2 candidatos a vice-presidente, a Manuela Dávila e o Germano Rigoto, entre os participantes. Se teve o senador Lazier também, não vou lembrar todos os nomes de cabeça, Melchiona. Na segunda live foi uma live mais técnica, então se teve representantes do Tecnocinos, da Unicinos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-ministro Sérgio Rezende, representante do MCTI também. Estamos para daqui a um dia ter uma terceira live com políticos aí, vamos estar anunciando. Então, nosso canal tá no YouTube lá, vamos seguir vocês e também espero que vocês nos sigam para participar das nossas lives. É canal CEITEC? Não, AC CEITEC. AC de Associação dos Colaboradores, depois CEITEC. Tá bem. Uma palavra própria. Tá beleza. A Rosa Ruta voltou aqui. Disse muito boa essa ideia de pauta permanente da Vera. O Liberdade, canal no YouTube, também disse excelente ideia da Vera. E assim nós fechamos, não tem tempo para mais nada. Temos que defender a CEITEC. Hashtag CEITEC, lutar pela CEITEC, que é de todos nós. E não é só desse governo fascista que está lá em Brasília. Obrigado a Juliano Lima. A seguir, a Central do Brasil aqui na Rádio Com. Um abraço. Um abraço, obrigado.